teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, por favor, abra a tua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, e vamos ler o verso de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4, e leremos o verso 1. Enquanto você procura, eu quero saudar aos irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo via internet, os nossos irmãos lá de Cacoal, o irmão Daniel e a irmã Luciana estão nos acompanhando agora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Saudar o pastor Geraldino, todo o corpo de obreiros e a todos que estão conosco nesta noite. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1, quem achou diga amém. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois devem acontecer. Por favor, repita comigo: porta aberta. Mais uma vez, porta aberta. Agora vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: a porta dos céus está aberta. E tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu sempre digo, quando eu vou falar quando Deus me impulsiona a falar sobre este livro, que uma das maiores características para mim, Eliezer, eu pessoalmente, uma das maiores características do livro do Apocalipse é justamente o seu direcionamento para a igreja. Toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, é a inerrante palavra de Deus. Porém, quando nós olhamos para este livro em especial, nós veremos que Deus está tratando diretamente com a igreja, que Deus está falando, está tratando, está se relacionando diretamente com a igreja. Por isso que eu sempre classifico este livro como o livro do crente fiel, o livro daquele cristão que tem no seu coração, na sua mente, na sua vida, a certeza de nunca negar a Jesus, independente da situação em que ele se encontre, independente do momento, independente da hora, independente do período. Ele tem gravado no seu coração que o mais importante para ele não é o dinheiro, não é a fama, não é as coisas materiais, não são as coisas que a vida dá, não são as coisas que ele adquire, mas justamente estar envolvido no amor de Cristo e corresponder a este amor. Você vai ver que na Bíblia Sagrada nós temos no Velho Testamento Deus tratando através e com Israel de uma maneira mais pontual, mais direta. Claro que numa visão espiritual, o Velho Testamento se aplica para mim e para você. Mas nós vamos estudar que no Velho Testamento Deus está tratando com um povo específico que era Israel. Tudo acontecia para Israel e tudo acontecia através de Israel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Deus tratando com a igreja e tratando com e para a igreja. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Marco, o divisor de águas do Novo Testamento, o que diferencia o Velho do Novo Testamento é justamente o nascimento, a aparição da igreja.
A igreja é o símbolo do Novo Testamento. O que é a igreja do Novo Testamento? A igreja do Novo Testamento nada mais é que o Israel espiritual de Deus. A igreja do Novo Testamento nada mais é do que o povo eleito, escolhido, separado por Deus. A igreja para o Novo Testamento, do Novo Testamento, nada mais é do que o povo a qual Deus escolheu para, através desse povo e para esse povo, revelar-se para o mundo que está perdido em trevas. Portanto, eu quero lhe afirmar aqui nesta noite, dizer para você que você não está aqui por acaso, que você não chegou aqui por acaso. A você que está me assistindo via internet, você não entrou nessa live por susto. Você está aqui nesta noite, neste culto, participando comigo, com os irmãos, sua igreja, porque Deus escolheu você, aleluia, para ser o símbolo dessa nova geração, para ser o marco desse novo momento. Mas quando nós chegamos no Apocalipse, que é o fechamento das profecias, que é o cumprimento das profecias, o fechamento do cânon sagrado, nós vamos entender que a partir de então, Jesus, ele começa a tratar com a igreja, e não mais através da igreja, porque através da igreja você tem a salvação, o prenúncio da salvação, a proclamação do evangelho. Através da igreja, no Novo Testamento, você tem o irradiar da glória de Deus, a demonstração do poder e da graça de Deus, o derramar da misericórdia, o derramar do Espírito, o esforço, o trabalho da igreja para voltar este mundo para Deus, claro, que revestidos pelo Espírito Santo. Mas aqui no Apocalipse, o que acontece? Eu e você já temos a nítida sensação de que aqui Jesus Cristo não é mais cordeiro, aqui Jesus Cristo não é mais advogado, aqui em Jesus Cristo não é mais uma oferta de libação, aqui Jesus Cristo não é mais o cordeiro que vai ser sacrificado para tirar o pecado do mundo, não. Aqui neste livro, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que venceu o inferno, a morte, o pecado, a humanidade, aquele que subjugou todos os inimigos para debaixo dos seus pés, e mais do que isso, o que Jesus fala: eu vou subir para o meu Pai. Por que, Jesus? Porque onde eu estiver, na minha morada, na minha casa, lá na minha terra natal, aonde eu me originei, eu quero que vocês estejam comigo. Glória a Deus. É aqui que nós temos a certeza de que um dia toda lágrima secará. É aqui que nós temos a certeza, aleluia, o cumprimento da profecia de Jó. Quando Jó estava se raspando com um caco de telha, estava no pior período da sua história, estava miserável, estava cheio de úlceras na sua pele, ele se levanta e profetiza o Apocalipse dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e mais do que isso, por fim ele se levantará sobre a terra. Jesus já chega para João dizendo: João, fica tranquilo, porque eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Ou seja, todas as coisas começaram por mim, através de mim, por mim, todas as coisas foram geradas em mim. No decorrer dos anos, as coisas foram sustentadas por mim, foram asseguradas por mim, foram tranquilizadas por mim, foram direcionadas por mim. Mas tem outra coisa: no final de tudo, eu vou restaurar todas estas coisas. E ele diz mais para João: João, eu estive morto, eu morri, eu desfaleci, eu experimentei a morte, eu enfrentei a morte cara a cara, eu fui até a tumba, eu desci até o Sheol. Mas tem uma coisa: eu não fiquei lá naquela tumba, eu não fiquei naquele Sheol, eu não fiquei naquele Tártaro, eu ressuscitei e estou vivo para a glória de Deus Pai. Eu quero lhe avisar no início desta mensagem:
Aliás, avisar não, quero reforçar na sua mente no início desta mensagem, desta meditação que nós estamos aqui nesta noite, que você não serve a um Jesus que está morto, você não serve a um Jesus vencido, você não serve a um Jesus que perdeu a validade, você não serve a um Jesus subjugado. O Jesus que eu e você servimos não está mais pendurado no madeiro, não está mais dentro de uma tumba, não está dentro de um mausoléu. O nosso Jesus está vivo, aleluia, está sentado à destra de Deus Pai, advogando por mim e por você, e ainda dizendo para todos nós no século 21, no ano da pandemia: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e mais do que isso, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, falar em novas línguas, curar os enfermos, e nada vos fará mal. Aleluia. Jesus está vivo. Se você puder, feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus por alguns segundos só. Por alguns segundos, levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Eu sei que é quase impossível, mas tente visualizá-lo. O nosso Jesus vivo, com os seus cabelos como alva lã. Aleluia. Vestido com linho fino. Aleluia. Com os pés reluzentes como latão de fogo. Com seus olhos como chama de fogo. Da sua boca saindo uma aguda espada. A sua voz como de muitas águas. Aleluia. Visualize esse Cristo vencedor. O Cristo de Apocalipse 19. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Cristo da igreja, é um Cristo vivo. Esse é o Cristo da igreja, pastor Geraldino, obreiros, pregadores. Esse é o Cristo da igreja. É um Cristo vivo que venceu a tudo e a todos, que subjugou a tudo e a todos. Nós precisamos lembrar disso, porque nós somos tendenciosos, nós temos a tendência de, no momento da adversidade, no momento da luta, no momento do deserto da nossa vida, do desespero, que é normal, todos nós temos. O pastor disse, Jesus não prometeu que nós ficaríamos distante dos problemas, que nós ficaríamos aquém das dificuldades. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que que ele venceu? Porque ele está vivo, ele venceu a morte e o inferno. Portanto, este livro, ele vai nos trazer esta mentalidade, esta visão de um Jesus Cristo vivo, de um Jesus Cristo vencedor, de um Jesus Cristo que passou pela etapa. Uma das interpretações que eu encontrei sobre os pés de latão reluzente aqui no livro do Apocalipse é justamente a aprovação. Os seus pés passaram pela aprovação do juízo, a aprovação da graça. Jesus pagou o preço do pecado, pagou o preço da misericórdia, pagou o preço da graça. Que preço era esse? O preço era a justiça de Deus, o fogo da justiça de Deus. É o que o escritor falou no Antigo Testamento: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus caiu nas mãos do Deus vivo para cumprir o preço da justiça. Aí ele ressuscita ao terceiro dia, se mão dizendo: os meus pés estão como latão reluzente. Eu consegui passar, eu venci. Eu venci, eu consegui vencer. E aí Paulo vai dizer o seguinte em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, levante as suas mãos aos céus e receba reforço da sua alma nesta noite. Receba reforço de Deus sobre a tua vida hoje. Eu não sei que maneira você entrou nesta quarta-feira, mas uma coisa eu posso lhe dizer: o Espírito Santo está aqui para fortalecer a tua vida, o teu coração. Queridos, este livro, como nós estamos falando, ele vai nos trazer Jesus, revelando Jesus desta maneira, um Cristo vivo. Logo após nós temos as 7 cartas à igreja da Ásia, né? As igrejas da Ásia, melhor dizendo, começando na igreja de Éfeso e terminando na igreja de Laodiceia. Estas cartas, elas têm, bem rapidinho para nós compreendermos o que Deus tem para nós nesta noite. Estas cartas, ela tem algum simbolismo, mas eu quero ressaltar 3 simbolismos destas cartas
cartas aqui nesta noite. A primeira delas é que elas simbolizam 7 períodos históricos da igreja nesta terra. Você vai ver a igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso é a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, a igreja em que a Bíblia dizia que a cada dia Deus acrescentava os fiéis. É esse período da história. E nós vamos para o último período da história, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que é rica, é poderosa, é grandiosa, é abastada na visão humana, na ótica humana, mas da ótica de Deus, na visão de Deus, é uma igreja completamente miserável. É uma igreja que Deus olha para ela dizendo: tu é grande, tu é potente, tu é rica, tu tem ouro, tu tem prata, tu tem influência, tu tem respeito, e tu te fia nisso, tu fica alicerçado nisso. Mas para mim, na minha visão, Deus falando, na minha visão, tu é pobre, cego e nu. Conjuro-te que venha comprar colírio, que venha comprar roupas, que venha até mim para mudar a tua realidade. Esse é o primeiro simbolismo, 7 períodos temporais da igreja na terra. O segundo período, a segunda interpretação que nós temos dessas 7 cartas é que elas são 7 tipos de obreiros, igrejas e pastores que coexistem na igreja atual, que existem na igreja de hoje. Hoje aqui em Guaíba nós temos crente tipo Éfeso, temos crentes tipo Esmirna, temos crentes tipo Sardes, Pérgamo e assim por diante. São 7 tipos de crentes, 7 características de crentes, de líderes, de igrejas que coexistem numa mesma igreja, numa mesma reunião, numa mesma entidade. Em terceiro lugar, o terceiro simbolismo destas 7 cartas à igreja da Ásia é justamente um relógio escatológico. Nós temos na nossa Bíblia vários relógios escatológicos, mas eu quero ressaltar 3 aqui nesta noite. O primeiro deles é a visão do vale de ossos secos de Ezequiel 37. Essa visão do vale de ossos secos é uma profecia que ela se aplica de uma maneira mais direta, mais incisiva, que a interpretação geral dela é para o povo de Israel. Para o povo de Israel, Israel é o vale de ossos secos. Israel é o vale que Ezequiel viu. E esse vale de ossos secos, segundo a Bíblia Sagrada, Deus manda o profeta proferir as palavras proféticas, ele profere, e o vale começa a se juntar, começa a formar um exército, e o exército se coloca em pé. Eu quero lhe afirmar que, segundo esta profecia do vale de ossos secos, Israel já está em pé, já está como exército, ainda não tem espírito de vida, mas já está em pé. O segundo relógio escatológico que nós temos na Bíblia, que eu quero ressaltar, é justamente a visão do rio do Espírito Santo, também de Ezequiel, que é o que mais nós conhecemos, quando Ezequiel vê um rio muito profundo, na qual não consegue nadar. Esse rio era o rio do Espírito Santo, e esse rio por onde passava, diz a Bíblia que ele saía do trono de Deus e passava pelo deserto. Aonde ele passava, que era deserto, terra estéril, terra quebradiça, essa terra se transformava em campo fértil. Esse campo fértil se transformava em jardim, e esse jardim se transformava em pomar. Os lugares de pântano ficavam como reservas de sal, e o Mar Morto, símbolo do juízo de Deus. Diz a história, diz a Bíblia, que o Mar Morto é Sodoma e Gomorra, que foi engolido pela ira de Deus. O Mar Morto, símbolo do juízo de Deus. Quando o rio do Espírito Santo desembocar nesse Mar Morto, diz a Bíblia que toda sorte de vidas começará a produzir-se, a nascer-se nesse Mar Morto. Para quem estuda um pouquinho, para quem é um pouquinho mais curioso, já sabe que alguns anos atrás os cientistas começaram a ver movimentações celulares dentro do Mar Morto. Tipos de vida começaram a surgir no Mar Morto. E aí nós temos esse terceiro relógio, que é as 7 cartas à igreja da Ásia, que nós temos a igreja primitiva, a primeira igreja, Éfeso, e vamos vindo.
período? Qual é o período que nós estamos, irmão Eliezer? Esta parte aqui, esta carta é direcionada à igreja. Este relógio aqui do Apocalipse, do capítulo 3 em diante, do capítulo 2 até o final do capítulo 3, é um relógio para a igreja. O rio do Espírito Santo, o vale dos ossos secos, as oliveiras, as videiras, é Israel. Mas esse relógio é para a igreja, é para mim e para você. Qual é o período que nós estamos segundo este relógio? Nós estamos no período da igreja de Filadélfia. Nós estamos no período de Filadélfia. Nós ainda estamos na igreja de Filadélfia. O que é a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é uma igreja não muito abastada, que não tem muito dinheiro, que não tem muita força, que não tem muita representatividade, que não tem muitas posses, não tem muitas condições, mas tem um coração quebrantado, tem um trabalho voltado para Deus, tem algo que agrada em Deus, que faz com que Deus tenha prazer em falar com esta igreja. A igreja de Filadélfia, eu e você estamos no período da igreja de Filadélfia. Eu vou falar mais para frente aqui, mas eu quero ressaltar o que tem com a igreja de Filadélfia. Primeiro, uma porta aberta diante de nós. Em segundo lugar, a separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Em terceiro lugar, aleluia, a perseverança, aleluia, de guardar a palavra de Deus diante da tribulação, a perseverança de não tosquelejar no momento da dificuldade. E o que tem de promessa para essa igreja? Aleluia, Deus está dizendo, em nome da cidade do meu Deus e da Nova Jerusalém, que descer do céu da parte de meu Deus, também meu nome, aleluia, versículo 2, ao que vencer, eu farei coluna do meu templo, diz Deus. Eu farei coluna do templo do meu Deus. O que é coluna? Por causa da perseverança de Filadélfia, por causa de guardar a palavra de Deus no momento da tribulação. Deus disse o seguinte: ninguém vai te destruir, ninguém vai te desfazer. Eita! Ninguém vai te subsistir. Coluna, o que é coluna? Coluna é o que sustenta, é o que assegura, é o que dá segurança, é aquilo que não faz a estrutura cair, desmontar. Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu te farei coluna da casa de meu Deus. Eu te farei coluna da casa de meu Deus. Como assim, irmão Eliezer? Eu vou te explicar. Vai vir demônio, vai vir vendaval, vai vir o inferno, vai vir pandemia, vai vir doença, vai vir governo, vai descer governo, vai ter um monte de contrariedade, mas quando bater na coluna vai machucar a canela, quando bater na coluna vai estragar, aleluia, o investimento. Por quê? Porque a coluna não foi feita por homens, mas foi feita por Deus. Perseverança. E aí nós entramos então no capítulo de número 4, nós temos na Bíblia Sagrada portas infernais que também foram abertas, portas infernais que permanecem abertas. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 20, Jesus disse: eu sou com a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são estas portas? A porta do inferno que está escancarada para engolir todo mundo, a porta do inferno que está escancarada para engolir toda a gente, toda a humanidade. Mas quando chega a igreja, deixa eu abrir um parêntese aqui, nesta revelação de Cristo para Pedro, para os seus discípulos, ele está dizendo: as portas do inferno não subsistirão, não aguentarão. Ou seja, não é o inferno que ataca e a igreja resiste, não é o inferno que investe, a igreja segura, não é o inferno que ataca e a igreja se defende, não, é justamente ao contrário. Pode ser o empório de Satanás, pode ser o império do inferno, pode ter um castelo satânico, a igreja chegou, as portas se abrem. Pode ser uma fortaleza satânica, mas aonde chegou um crente,
Um crente. Não precisa ser obreiro, pregador, pastor, presbítero, um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Vai chegar diante da porta, bater o pé e dizer: a partir de hoje isso aqui não é mais teu, Satanás. A partir de hoje isso aqui é de Deus. A partir de hoje isso aqui não te pertence. A partir de hoje pertence a Deus. Vamos adiante. A carta de Laodiceia terminou com João. A Bíblia não diz, mas nós podemos entender que quando você vê a carta, né, a transferência, a transição da carta do capítulo 3 ao capítulo 4 de João, nós vamos ver um João já abatido. Nós veremos um João, a Bíblia não diz a história também não, mas nós podemos interpretar que João estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo, porque João, ele foi o último pastor dos 12. João foi o último a ver Jesus ainda vivo. Portanto, João, diz alguns historiadores que João era adolescente quando Jesus palmilhou por essa terra. Ele foi um dos últimos que saiu do lado de Jesus. Você vai ver lá nos evangelhos que quando Jesus está sendo crucificado, todo mundo se manda. Todo mundo vai embora. E a Bíblia é bem forte em dizer: ficou aos pés da cruz João, mãe Maria de Jesus e Maria Madalena. João foi o último dos discípulos a ver Jesus expirar. Mas também foi um dos primeiros a ver Jesus ressuscitar. Depois que João viu Jesus ressuscitado, num corpo já glorificado, ele enxerga a igreja. A igreja que Cristo disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Em capítulo 2, estavam reunidos no mesmo lugar, entrou um vento, um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro prega, quase 3.000 almas aceitam a Jesus, o coxo é curado, os lugares onde eles oravam tremiam, era uma manifestação maravilhosa. Essa igreja iria terminar na igreja de Laodiceia, morna, miserável e vomitada por Deus. Morna, miserável e vomitada por Deus. Oxalá, meus queridos, Deus nos livre dessa realidade. Morno, miserável e vomitado por Deus. Quando você dobrar os seus joelhos, a primeira coisa que você deve pedir é: Senhor, não me deixa ficar igual a Laodiceia. Não me deixa ficar igual a Laodiceia. Deus não gosta de gente morna, pastor Geraldino, Tiago. Deus não gosta de obreiro morno, de crente morno. Deus não gosta de louvor morno, de pregação morna, de hino morno. Deus não gosta de crente mais ou menos. Deus não gosta de crente miserável. Não. O que Deus prefere é um coração quebrantado, contrito, esmiuçado, mas que esteja diante da presença de Deus. João fica cabisbaixo, triste. E nesse momento, nessa situação, começamos o capítulo de número 4. E o capítulo de número 4 de João já começa dizendo o seguinte: depois destas coisas, eu olhei. Olhou para onde? Olhou para cima. Porque a visão que ele estava tendo era nessa esfera. Ele estava tendo uma visão nessa ótica. Ele estava vendo o que estava diante dele, na visão normal, natural. Uma profecia na visão natural. Mas depois que ele tem essa visão triste, essa visão desesperadora no mundo, na visão natural, o que ele faz? Ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele diz o seguinte: depois de tudo que eu vi, eu inventei de olhar para cima. E o que tu viu, João? Eu vi uma porta aberta nos céus. Eu vi uma porta aberta nos céus.
E o que mais, João? Eu vi alguém assentado no trono. Eu vi um trono, eu vi alguém assentado no trono. E o que mais, João? Aí eu vi toda a revelação do que vem acontecer. E uma coisa eu posso entender: Deus permanece no seu alto e sublime trono. Queridos, eu quero destacar 3 portas aqui para nós, aleluia, para nós entendermos o que Deus está falando para nós esta noite. A primeira porta que eu quero destacar é a porta da salvação. É Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 9. Jesus vai dizer: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer o seguinte: eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará, sairá, encontrará salvação para a sua alma, encontrará pastagens para si. O que é essa porta aberta? A porta da salvação nos traz, em primeiro lugar, a porta que é Cristo nos traz a salvação da nossa alma. A Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus. A Bíblia diz que não existe que o sangue de bois e carneiros podia encobrir os pecados do povo, quanto mais uma gota do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. A Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que está na minha mão, o maligno não toca. A Bíblia vai dizer o seguinte: que o inimigo anda ao derredor, aleluia, girando, fazendo barulho, dando uma grunhida, mas não vai chegar em você. Por quê? Porque a porta da salvação vai esconder, o sangue da nova aliança vai lhe esconder, a sua alma está salva do inferno. Paulo vai dizer o seguinte: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas tem uma coisa, graças a Deus, que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia que eu tenho para você é que você é salvo em Cristo Jesus. Amém? Você é salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, proteção. Salmos 23. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pastor está contigo aí, irmão? Pastor está contigo aí, irmão? Então fica tranquilo, se vier vale da sombra da morte, pode ficar tranquilo, que se for, Ele vai te livrar. Mas se você tiver que enfrentar a morte, Ele vai te resgatar para o aprisco celestial. É a proteção que o crente tem. Por isso que o crente morre rindo. A minha avó, sua amiga, irmã Justina, morreu dormindo. Estava dormindo, olhou para a amada: te amo, filha. Tranquilidade, proteção, certeza de que Deus estava ao lado dela. Tranquilidade, águas tranquilas. Jesus disse: a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, é corriqueira, é temporal. Eu vos dou a minha paz. Vos dou a minha paz. O profeta não vai dizer o seguinte: o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta, no meio do vendaval, o Senhor anda por cima. Mas tem uma coisa: Ele conhece os que são seus. E mais do que isso, é segurança, é lugar seguro, é aprisco para aqueles que Ele conhece. Nutrição. A porta da salvação, ela tem nutrição para mim e para a tua vida. E João está dizendo: vai entrar por mim, vai encontrar pastagem. Querido, pare de andar garimpando coisa por aí. Pare de andar atrás de profeta. Eu creio em profecia, eu creio em homens e mulheres de Deus, eu creio em pessoas que são chamadas por Deus com chamados específicos, mas a maior profecia é esta aqui, a maior revelação de Deus é essa aqui. Se existe um pão que pode nutrir a tua vida, é a palavra de Deus. Nutra a sua vida da palavra de Deus, aleluia. Nutra o seu coração da palavra de Deus.
Pare de ficar atrás de outras coisas. Hoje nós temos pregadores, profetas e profetisas e temos tantas coisas. Graças a Deus pelos verdadeiros pregadores, pelos verdadeiros profetas. Mas a maior profecia, a maior palavra, o maior alimento permanece sendo a Bíblia Sagrada. A salvação te traz nutrição. O salmista vai dizer o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? É aqui, né? Coração aqui, né? Meu coração, minha mente. Para quê? Para não pecar contra ti. Pastor Ibaldo, irmão do Onésio, me conta essa história. Diz que quando começou a implantar o ensino aqui em Guaíba, eu não era nem projeto de nascer. Uma certa vez houve uma certa animosidade entre os obreiros, que na época era pecado estudar, ler, fazer teologia. E aí chegou um obreiro para dizer: isso não precisa, tem que ter revelação. Aí o pastor Ibaldo olhou para esse homem e disse: tudo bem, mas não adianta aqui estar cheio e aqui estar vazio. Paulo vai dizer em Efésios: o capacete da salvação. Provérbios vai dizer: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Nutra-se da palavra de Deus. Mateus 7, 13 e 14, essa porta não é fácil, essa porta é estreita. Bem rápido. Porta da igreja de Filadélfia, porta de evangelização e missões, porta financeira. Porta financeira. Eu estava orando esses dias, pastor Geraldino. Eu sinto que Deus está abrindo uma porta financeira sobre nós aqui. Rabacanda, rabassu, rabacanda. Eu não sou de fazer isso, eu nunca preguei sobre isso, mas uma coisa eu vou te dizer: a tua empresa não vai quebrar, glória a Deus. Não vai faltar pão sobre a tua mesa, aleluia. Se coloque em pé, aleluia, aleluia. O rabacana, rabalaço. Ei, não vai faltar pão na tua mesa. Deus vai prover na tua vida. Deus vai prover na tua vida. Eu vou repetir para você entender. Deus vai prover na tua vida. O que é isso, irmão? Teologia da prosperidade não é a palavra. A Bíblia diz que Deus nos sustenta no momento da adversidade. Ele vai prover. Porta de evangelização e missões, porta financeira, porta, aleluia, de refrigério. Terceira porta, e nós entramos em Apocalipse 4 e 1. A porta onde você vê o trono de Deus. O trono de Deus. Ei, essa porta dos céus tem o trono de Deus. É a porta da revelação, é a porta da graça e da misericórdia. Olha para mim. Quero terminar a minha participação nesta noite. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. Mas eu quero terminar com você fazer um ato de fé. Feche os teus olhos. Levante as suas cabeças aos céus. Levante as suas cabeças aos céus, isso. E pelos olhos da fé comece a enxergar o trono de Deus. Por alguns segundos eu espero. Comece a enxergar o trono de Deus.
enxergue o trono de Deus. No mundo tem crise, mas no céu não tem crise. No mundo tem desespero, mas no céu não tem desespero. Pai eterno, Deus de misericórdia e de graça, chegamos diante da Tua presença nesta noite, querido Jesus. Tu és o dono da igreja, Tu és o dono desta casa, Tu és o cabeça deste corpo. Eu peço, meu Senhor, que a cada irmão, cada irmã que está aqui, aleluia, no templo, que está nos assistindo através da live, receba o renovo do céu sobre a sua vida, receba a certeza, a alegria da salvação sobre a sua vida, receba a provisão, aleluia, receba a provisão. O azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela vai multiplicar. Receba a presença de Deus sobre a tua vida, receba o renovo de Deus sobre a tua vida, receba a graça de Deus sobre a tua vida. Vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, diga: a porta dos céus está aberta. A porta dos céus está aberta.